Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a Atos capítulo 3. Atos 3 se inicia com um episódio extraordinário. Pedro e João estão se dirigindo ao templo, diz o texto, para a oração da hora nona, ou seja, a oração das 3 horas da tarde. E quando chegam ali, deparam-se com um homem coxo de nascença que era colocado à porta para que pedisse esmolas e pudesse então ter com o que sobreviver. E eles passam por aquele homem e entendem que não podem passar sem fazer nada. E então diz o texto sagrado que Pedro, olhando para aquele homem juntamente com João, diz: olha para nós. E ele olhava-os, diz o texto, atentamente, esperando receber alguma coisa. E quando olha para aqueles homens, Pedro lhe diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E diz o texto sagrado, aquele homem se levantou imediatamente, deu um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. É muito interessante que o texto diz que o homem olhava para Pedro, para João, esperando receber alguma coisa, e podemos entender esse alguma coisa como alguma coisa financeira. Aquele homem estava ali, dia após dia, em busca de esmolas, em busca de alguns trocados com que pudesse talvez comprar um alimento para o dia. E ele olhava para aqueles dois que se dirigiam ao templo, quase com um olhar pidão, esperando deles receber, mas o que ele provavelmente não esperava nesse dia era receber cura. E é o que ele recebe. Às vezes nós olhamos para Jesus esperando receber alguma coisa que está na nossa mente, que está no nosso coração, e ele está disposto a dar muito além do que aquilo que nós estamos esperando, do que aquilo que nós temos criado alguma expectativa. É o que acontece aqui. Esse homem olha esperando por um recurso financeiro parco, mísero, e recebe cura, recebe plena restauração da sua enfermidade, da sua debilidade. Diz o texto que ele já entra no templo louvando a Deus. Ele entendeu quem merecia o crédito. Ele entendeu quem era digno do louvor por aquilo que lhe aconteceu. E nesse contexto, diz o texto sagrado, enquanto o homem ainda estava perto de Pedro e João, todo o povo correu perplexo junto deles. E então Pedro aproveita a oportunidade e prega. Pedro entendia a necessidade de proclamar o evangelho de Jesus Cristo, especialmente a estes judeus que mataram Jesus. Esses judeus que buscaram de todas as maneiras possíveis levar Cristo à cruz, até que conseguiram, com manobras políticas, com manobras legais, conseguiram levar Cristo à cruz. Pedro entende, essas pessoas, esses homens e mulheres precisam de arrependimento, precisam crer no evangelho, precisam confiar no Cristo que eles crucificaram. E aí então, Pedro começa a sua pregação com uma pergunta: por que vocês estão admirados com isso? Por que os olhos de vocês estão fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. É tudo sobre Jesus. Pedro está deixando isso claro aqui. Não é sobre ele, não é sobre João, não é sobre um poder especial que emana de algum guru. É sobre Cristo. O alvo é Cristo. O objetivo da vida cristã é Cristo. O objetivo da nossa fé é Cristo. A razão da nossa fé é Cristo Jesus. Pedro fala dessa fé no versículo de número 16, mostrando que é a fé que vem por meio de Jesus. Esta fé deu a saúde àquele homem, essa fé trouxe a restauração que aquele homem carecia, que aquele homem precisava. Pedro, diferente de muitos pregadores contemporâneos que fariam daquela cura um palanque para um show, fariam daquela cura uma grande manchete para se propagar que ali se realizavam milagres, Pedro chama ao arrependimento.
Pedro convoca aqueles que o ouvem à mudança de vida. Convoca aqueles que o ouvem a que deixem seus pecados para trás e voltem-se em fé para Cristo Jesus. Busquem ao Senhor para que sejam cancelados os pecados, se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Olhem para Cristo para que vocês possam ter tempos de refrigério da parte do Senhor. Pedro está chamando aquele povo a uma esperança superior. Nós precisamos recobrar isso na nossa mente e no nosso coração. Precisamos de Cristo. E para que tenhamos Cristo, precisamos de arrependimento. Para que tenhamos Cristo, precisamos de fé. Para que tenhamos Cristo, precisamos da obra dele sendo realizada em nossa própria vida, em nosso coração. Pedro, no apelo final dele, lá no verso 26, diz: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês. Pedro está dizendo, vocês são alvo da mensagem de Cristo, vocês a receberam agora como prioridade. Acordem! Hoje a mensagem do Evangelho está acessível a todos nós, é clara aos nossos ouvidos e olhos, é estampada diante da nossa face. A mensagem está aí. Creia em Cristo, confie em Cristo Jesus, porque é Cristo que foi enviado para nos abençoar, de modo a que cada um de nós possa abandonar suas próprias maldades, possa abandonar o pecado, possa abandonar a iniquidade e possa viver tão somente pela graça maravilhosa do Senhor. Você também e eu também precisamos de Cristo. Precisamos de arrependimento. Talvez não tenhamos matado ninguém, talvez não tenhamos cometido um grande crime, mas ofendemos ao Senhor. Caímos, pecamos, nos desviamos pelo caminho tantas vezes. Precisamos de Cristo. Portanto, que o Senhor nos dê a graça do arrependimento, a graça de nos voltarmos para Ele com o coração quebrado, certos de que Ele pode nos reconstruir, nos refazer, nos restaurar para a glória dele mesmo.